Olá, JB e todo mundo que está presente no projeto Invocação Belchior. Para mim é um grande prazer participar hoje à noite junto com vocês, direto aqui de Porto Alegre. A luta contra a discriminação presente na obra do Belchior, ela está diretamente ligada ao papel do homem nordestino e ao lugar do Nordeste no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu gostaria de abordar 3 aspectos. Primeiro, sim, de fato, a temática do Nordeste está muito presente na obra do Belchior, desde o seu primeiro disco, A Palo Seco, de 74, até o seu último disco, Baiuno, de 93. Aqui eu estou falando dos discos autorais, dos discos de carreira. Então, existem uma série de canções que falam da questão da migração. Por exemplo, aqui eu vou citar apenas uma, Rodagem, que está no A Palo Seco. Nessa canção, o Belchior conta a experiência da viagem durante a migração de um homem nordestino que deixa sua terra natal em busca de melhores condições de vida nas grandes metrópoles, no eixo Rio-São Paulo, sobretudo. Para além da temática do Nordeste em uma série de canções, o próprio artista Belchior, nas suas declarações à imprensa, ele se afirma, se anuncia como um nordestino na cidade grande, um nordestino que também, à semelhança dos personagens de suas canções, a própria pessoa, Belchior, também seguiu esse percurso. Belchior, inicialmente nascido na cidade de Sobral, ele migra para a capital do seu estado, Fortaleza, e no início da década de 70, ele migra para o eixo Rio-São Paulo, primeiro para o Rio e depois se instala em São Paulo. O disco que mais manifesta a presença do Nordeste nas canções do Belchior, sem dúvida, é o Alucinação. Nesse disco, o Belchior conta de uma forma extremamente clara e dolente a experiência da viagem, da migração vivida por ele e por milhões de nordestinos. Aqui a gente cita a canção Apenas um Rapaz Latino-Americano, no qual ele institui esse personagem, né, que veio do interior, e a canção Fotografia 3x4, que de uma forma emblemática conta o dia em que o sujeito se lembra do dia em que ele chegou na cidade grande com os pés cansados e feridos de andar légua tirana. Então, nessas canções, o Belchior ele narra essas experiências, contando todas as dificuldades da saída do Nordeste, da viagem e da chegada na cidade grande. Na canção Fotografia 3x4, existe também um verso muito marcante: eu sou como você que me ouve agora, repetido várias vezes, no qual o Belchior ele busca se aproximar, ele busca partilhar com o seu ouvinte essa experiência vivida por ele próprio. Uma pergunta, um segundo aspecto que eu gostaria de comentar é uma pergunta que envolve o seguinte: sim, o Nordeste está absolutamente presente nessas canções, mas para além dessas questões das dificuldades pelas quais passa um homem nordestino, quais são as imagens do Nordeste mostradas nas canções do Belchior? Esse Nordeste do Belchior, ele está muito além dos estereótipos que existem em torno do espaço nordestino. Então, o Nordeste do Belchior não é o Nordeste da pobreza, da miséria, da seca e da fome. Para o Belchior, esse Nordeste é uma ficção. Esse Nordeste nunca houve, aqui citando as palavras da canção,
conheço o meu lugar. Então, todos esses clichês existentes, por exemplo, na literatura regionalista e também cristalizados pelas mídias, o jornalismo, as novelas, o cinema do espaço nordestino, eles são recusados pelo Belchior. Então, nessa canção ele afirma que ele não é nem do lugar dos esquecidos, nem da nação dos condenados e nem do sertão dos ofendidos. O homem nordestino instituído pelo Belchior, sim, ele sofre, mas esse homem também é um homem extremamente cultivado, é um homem que durante a viagem ele enche os olhos de lágrimas, por exemplo, ao ler a obra do Fernando Pessoa. Então é um homem culto, é um homem letrado, o que é uma imagem que está muito além de todos os estereótipos sobre o povo do Nordeste. Uma outra questão interessante, um terceiro ponto que eu gostaria de comentar, é que esses homens mostrados nas canções do Belchior, se eles falam várias vezes do Nordeste, por outro lado, eles estão distantes desse espaço. Então, aqui os personagens das canções, eles lembram o Nordeste, eles rememoram os tempos passados nesse espaço, eles querem voltar, mas eles não estão nele. Para citar aqui um exemplo, eu vou falar da canção Monólogo das Grandezas do Brasil, que é muito interessante, porque ela mostra que esse homem ele quer voltar para o Nordeste, mas ele não pode. Então, a canção diz o seguinte: vou voltar para o Norte semana que vem, Deus já me deu sorte, mas tem um porém, não me deu a grana para eu pagar o trem. Então, esse homem ele deseja retornar para o Nordeste, mas ele não pode. E na canção clássica, como Nossos Pais, há um verso que mostra o desejo de ficar na grande metrópole e de não voltar para o sertão. O verso: eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar para o sertão. Então, esse homem, ele migra para a cidade grande, com todas as dificuldades, ele permanece nela. Aqui é interessante se a gente pensar, por exemplo, na vida do próprio Belchior, da pessoa Belchior, que de fato não voltou para o sertão. Então, passado 40 anos da migração do artista, ele segue aquela profecia da canção Fotografia 3x4, que diz: pois o que pesa no norte pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul grande cidade. Então, o Belchior, ele nos últimos anos veio para a região sul do mundo, passa aquela temporada no Uruguai, e nos últimos tempos vem do Uruguai para a região de Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, né? Então, esse aspecto da relação entre o próprio artista e o seu lugar natal, aí dito na canção Fotografia 3x4, é interessante porque o próprio artista vive essa experiência do personagem criado por ele. Então, além dessa questão da temática do Nordeste, que é muito forte na obra do Belchior, segundo eu entendo, as canções do Belchior, elas estão muito além do Nordeste, elas abordam temas universais, temas filosóficos, políticos, culturais. Então, como o próprio Belchior diz no início da carreira, aqui eu vou citar uma frase dele, ele diz o seguinte, abre aspas: eu não preciso afetar nenhuma nordestinidade, nenhuma brasilidade, nenhuma cearensidade, porque isso já é natural em mim. Então, o Belchior, segundo eu defendo, aqui eu vou mostrar para vocês, é muito além de apenas um rapaz latino-americano
vindo do interior. Aqui eu estou mostrando o meu trabalho de mestrado sobre a obra do Belchior, convido vocês a conhecer. E também, aproveitando, gostaria de apresentar a minha tese, realizada aí na Universidade de São Paulo, espero que dê para ver aqui na câmera. A tese Fosse um Chico, um Gil, um Caetano, uma análise das polêmicas na construção da identidade do Belchior, de 2013. Então, Nordeste existe sim na obra do Belchior, mas essa obra traz muitas outras questões para serem discutidas e eu convido vocês a conhecer um pouquinho sobre essas questões, lendo esses trabalhos que eu venho realizando sobre a obra desse grande artista. Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês. Eu espero que essa noite seja linda. Sinto muito por não poder estar aí, mas espero em breve poder estar presente aí em carne e osso. Um beijo, JB. Tchau, beijo todo mundo. Jorge Melo, meu querido. Tchau.